Oi, gente. A gente hoje vai fazer uma live com a Manuela Dávila para conversar sobre as fake news que rolam. Agora, em meio à crise do coronavírus, a gente sabe que as fake news há muito tempo elas já vêm tomando espaço, inclusive dentro da política. A gente sabe que a gente teve um presidente que se elegeu através das fake news e hoje a gente vai conversar com a Manuela Dávila, que está na frente de um instituto que combate as fake news aqui no país. E aí, quem tiver dúvida, quem quiser dialogar sobre, dar opinião sobre as fake news também, quiser tirar alguma dúvida com a Manu, pode ir comentando que a gente vai. A Manu já entrou, esperar ela aceitar. Oi, Oi, bom Vitória, tudo dia. bem? Tudo bem? Tudo certo? Que bom. Manu, acho que a gente pode ir começando já e as pessoas vão entrando, né? Para explicar para a galera que a ideia então é que hoje a gente converse sobre as fake news, né? Que não vem de hoje, que já existem há muito tempo, mas sobre as que rolam agora durante a crise do coronavírus também. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, Manu, sobre tudo isso é sobre situar, assim, o governo Bolsonaro, ele se elegeu em cima de mentiras e tu, inclusive, foi a maior vítima durante as eleições de 2018 de todas essas fake news, né? Mas eu queria saber de ti para ti, qual é o maior problema que as fake news elas refletem diretamente na conjuntura, no nosso dia a dia? Porque eu tinha visto que um grupo da Universidade Estadual de Campinas fez uma pesquisa e aí eles criaram um canal de denúncia de fake news. E em meio a só no mês de março foi reunido mais de 8 mil contatos, mais de 30 mil denúncias sobre fake news. E aí eu queria ver contigo como tu acha que a fake news reflete assim direto na conjuntura. Então, primeiro eu fiquei bem feliz, Vitória, por você ter me convidado para participar dessa conversa contigo, né? Acho que os estudantes de Porto Alegre precisam cada vez mais se organizar para esse tempo novo que nós estamos vivendo. Não é fácil, né? A vida de nenhum de nós. Existem as populações mais vulneráveis e certamente os estudantes com as angústias que são inerentes à juventude, né? De como vai ser, desde as coisas mais mundanas, cotidianas, corriqueiras, como o calendário do ano letivo, passando pelo Enem e pelas oportunidades absolutamente desiguais de um Enem virtual, né? De um Enem absolutamente Sim. digital, que não cria condições para todos competirem da mesma maneira, e também com relação ao futuro da humanidade. Acho que o coronavírus, né, ele abre uma janela, assim, a gente sempre tem angústia com relação ao futuro, né? Na juventude mais ainda, porque o futuro é maior na nossa frente, né? E o coronavírus, ele abre uma janela de angústia, mas também de reflexão sobre qual vai ser o futuro que a humanidade vai viver. E isso tem a cara da juventude, né? Debater esse futuro, construir, agarrar o futuro com as próprias mãos para poder transformá-lo. Para mim, o tema das fake news é um dos temas mais importantes e menos debatidos do nosso país, né? As pessoas usam muito a expressão, tudo agora virou fake news, o que também é uma maneira de legitimar um conjunto de notícias fraudadas, fraudulentas na sociedade brasileira. Então, primeiro, acho que o mais importante é a gente saber o que é uma fake news, né? Por quê? Porque as pessoas usam esse conceito como um sinônimo para qualquer mentira que aparece. As fake news, elas não são uma matéria com a qual a gente não concorda ou uma matéria jornalística com uma visão de mundo que não é a nossa, né? Isso não é necessariamente fake news. Isso pode ser uma notícia com uma visão diferente de mundo. Quer dizer, se eu e o Valor Econômico ou eu e o Estadão formos analisar previdência, reforma, necessidade de reforma da previdência, nós teríamos visões diferentes sobre os números, né? Qual a origem, de como se calcula o déficit e também sobre qual a previdência necessária para o Brasil. E nenhum de nós estaria mentindo, nós estaríamos expressando opiniões diferentes sobre o mundo. As fake news, ao contrário disso, elas são notícias
propositalmente fraudadas, né? Existe uma corrente de professores da comunicação brasileiros que estabeleceram essa tradução, notícia fraudulenta, né? Ela pode ser construída de várias formas, com essa coisa da comédia, às vezes, né? Ah, é liberdade de expressão, vamos fazer. Era só uma piada, mas é uma piada com uma cara jornalística. A gente pode encontrar fake news quando alguém tira um texto de um contexto, isso é bem comum, né? Então, as pessoas, o presidente da República esses dias publicou a Ceasa desabastecida no Ceará, né? Essa é uma fraude visível, assim, né? Mas eles podem fazer de outra maneira. Eles poderiam ter pegado um momento na história, há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, em que a Ceasa tivesse desabastecido e tivesse colocado aquela imagem agora, né? Para dar a entender que era de agora. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, que é uma fraude. E segundo, que essa fraude está sempre associada a um projeto de poder. No Brasil, as notícias fraudulentas ou as fake news, elas foram, desde 2014 até 2020, foram sendo estruturadas, né? Os mecanismos de distribuição dela, os conteúdos. Então, para mim, o que é mais importante que a gente saiba? Uma está associada à outra, né? Não é casual a existência de fake news com tanta intensidade. Sim, e o que eu acho, assim, é que às vezes as fake news, elas demonstram, elas conseguem interferir na conjuntura. Eu acho que isso foi muito comprovado com aquela declaração do Eduardo Bolsonaro, se eu não me engano, sobre a China, né? Que depois Claro. a embaixada se manifestou, então demonstra Aquilo começou... Desculpa, Vitória, pode terminar, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que aquilo, exatamente, o teu exemplo é ótimo, porque aquilo começou com um site que, em tese, faz jornalismo, pegando várias matérias jornalísticas e tirando de contexto, fez o que a gente chama de um fio, né? Ou uma thread no Twitter, justificando opiniões. Então, ele pegava e dizia assim, o primeiro caso foi na China. Pegava a data de uma matéria jornalística real sobre aquilo e construiu a ideia de que, então, a responsabilidade daquilo seria chinesa. Os primeiros a distribuir foram jornalistas. Eu lembro que naquela manhã eu escrevi para um jornalista perguntando se ele não se dava conta que era xenofobia o que ele estava fazendo, e ele me deu uma puteada, né? Bom, de noite o Eduardo Bolsonaro escreveu. Por que o que tu fala de a transformação, a alteração da conjuntura é importante? Porque a partir daquele conjunto de mentiras, a gente, de um lado, estabeleceu um tipo de relação com a China, né? Um tipo de relação política com a China, mas também qual é o lado deles? Por que eles fizeram isso? Porque eles legitimam agora a ausência de investimentos, por exemplo, em equipamentos, de investimentos públicos na busca de equipamentos, dizendo que é em função da denúncia que eles fizeram, a denúncia corajosa que eles fizeram com relação ao que quer que eles falem sobre a China, né? Sim. E o que eu acho que às vezes demonstra é que as redes sociais ela têm esse papel importante, e eu acho que agora, em meio ao isolamento social, elas fazem mais importante ainda, porque acaba que é onde a gente está sempre, é onde a gente acaba pegando as informações. E aí eu queria ouvir de ti também, para ti, qual é o papel que as redes sociais cumprem hoje, sabe? Principalmente agora durante a pandemia. As redes, muitas pessoas tentam criar uma contradição entre o virtual e o real, né? Como se pudesse ser, como se isso fosse possível. Não existe mais essa diferença, né? Essa dissociação. A nossa vida real, ela é permanentemente, ela se encontra permanentemente na vida virtual. Então, para usar um exemplo que todo mundo entende, eu não vou no banco há uma década, né? E aquela é a minha vida real, né? A minha vida financeira real se dá a partir das relações que eu estabeleço virtualmente ali. Por que é importante a gente entender isso na política? Porque, na verdade, as pessoas pensam assim, existe uma militância virtual e existe uma militância real. Não, na verdade, aquilo ali é um ponto de encontro. São outros tipos de militância. É como se existisse uma assembleia popular permanente. As pessoas estão ali, elas dão as opiniões delas, elas expressam as opiniões delas, elas constroem as opiniões delas, elas são influenciadas por outras pessoas. Então, o Manuel Castells fala bastante sobre isso, né? A internet, ela é uma espécie de assembleia popular permanente.
Na pandemia, ela vira a única Assembleia Popular possível, né? Sim. Isso significa que ela é democrática? Não, isso é um outro debate. As assembleias, elas também têm, né? A pessoa que está no microfone não está numa igual condição com o que está sentado, né? Enfim, as pessoas estão pedindo para eu desativar os comentários, mas eu sou convidada, gente. Eu não tenho como fazer nada nessa live, só ficar a Vitória que comanda tudo. Eu sou só a convidada dela. Então, assim, é preciso... Isso tem muita relação com as razões pelas quais muitas pessoas não conseguiam compreender a possibilidade do Bolsonaro vencer as eleições, né? Porque elas estavam fora desse ambiente virtual. Então, elas achavam que as regras da política anteriores à existência dessa Assembleia Popular Permanente eram todas as mesmas. Ah, não tem um partido nacional. Bom, mas tem uma organização nacional a partir da construção das redes sociais. Agora, nesse momento, Vitória, ó, estão pedindo para tu desativar. Ali embaixo, onde diz comentar, se tu apertar, vai aparecer 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos Tá. tem desativa os comentários. Foi. Foi. Agora foi. Então, assim, eu acho que é importante que a gente perceba que isso já acontecia antes da pandemia. A pandemia, ela não cria nada de novo, né? Ela simplesmente traz visibilidade para problemas que já existem. Então, a desigualdade social, quarentena, ser ou não ser um direito ou ser um privilégio, né? Os menos vulneráveis, eles já estavam aqui. O trabalho precarizado já estava aqui. A ausência de investimento público em saúde e em ciência já estava aqui, né? O desemprego já estava aqui. A pandemia faz com que isso exploda. Também faz isso nas redes sociais. Já estava aqui, né? Já existiu, nós já tivemos na eleição passada pessoas que atuavam percebendo que esse espaço é o espaço de elaboração de opinião e não só de reprodução, né? E pessoas que não percebiam. Pessoas e organizações, né? Sim. Eu acho que também as fake news, o governo usa muito para tentar fazer com que elas mudem a conjuntura, né? A gente teve o exemplo daquela professora lá em Brasília pedindo que o governo colocasse o exército na rua, que é uma fake news clara, porque ela não é, assim, não sei se também pode se considerar fake news, porque ela não é uma professora, né? Pelo que tinham visto, era uma empresária pedindo que o presidente colocasse o exército na rua para o comércio voltar a abrir. Então, é claro que eles têm eles usam disso para tentar influenciar as pessoas que estão em casa, para demonstrar que, sei lá, as pessoas querem voltar ao trabalho, que a gente sabe que não é uma realidade, né? A maioria das pessoas defendem o isolamento social, acreditam que essa é a melhor forma, porque é o que até hoje as pessoas que estão estudando sobre isso dizem que a gente precisa fazer. E aí, o que me assusta com tudo isso é porque a gente sabe que o Bolsonaro é de uma política autoritária, de uma política obscurantista, e ele usa disso para fazer com que a política dele cresça, assim. Então, também, o que tu acha que essa questão dele colocar, por exemplo, essa professora, botar lá o desabastecimento da Ceasa, né, dizendo que não tinha comida, para tentar fazer que o país vire um caos. Teve foto, inclusive tu até tinha postado nas tuas redes, dele postando de um pai que tinha sido curado lá pela cloroquina, que é uma mentira. Teve aquela história do porteiro, né, que ele falou que saiu várias pessoas tweetando a mesma coisa, que o porteiro da sua casa tinha morrido porque estourou o pneu estourando. Ou que, na seja, verdade, eles usam... criam e distribuem, né? Que é o que a nossa turma também não entende. Eles criam e distribuem. Essa distribuição, a gente conseguiu flagrar recentemente alguns episódios do uso de robôs deles na rua, né? A gente começou com um comigo, que estavam falando sobre a Manu BBB, e aí o pessoal começou a dar um pau falando de mim. Aí esses dias, assim, um Rui Costa, dirigente de futebol, falaram como se fosse o Rui Costa, governador da Bahia. Enfim, eles vão, às vezes a tecnologia dá um crepe, né? Mas o que é importante que a gente perceba? Que de um lado, eles estruturam uma notícia que, quando a gente fala em Big Data, em mineração de dados, a gente está falando que eles sabem em quem vai chegar aquele conteúdo, né? E, portanto, aquele conteúdo é um conteúdo sempre com apelo para aquela pessoa. Certo? Então, quando a gente fala em distribuição das coisas pelo Face, pelo WhatsApp, como é que não chegou? Como é que não chegou em mim o negócio da mamadeira de piroca? Talvez tu não fosse acreditar
né? O teu algoritmo não te joga para um lugar de que aquela informação seria verossímil, teria credibilidade para ti. Né? Então, de um lado tem isso, eles têm muitas informações sobre os brasileiros e brasileiras, né? E é temerário. Recentemente eles anunciaram um esforço para privatizar o conjunto, quem organiza, né, a Dataprev, que é quem organiza os dados, as informações sobre os brasileiros. Então, eles têm muitos dados. E dois, eles têm um gabinete de distribuição disso com robôs. Né? Então, eles vão lá e criam aquilo. Aí, 70 pessoas em um minuto, 7 mil pessoas, 70 mil pessoas que são robôs, na verdade, não são pessoas, tweetam a mesma coisa, que é o pneu estourou, matou o porteiro, o atestado de óbito foi Covid. O que eles querem quando tu fala, né, que eles querem impactar na conjuntura? Tudo é para mudar a conjuntura que eles fazem. É para criar a narrativa de que é uma gripezinha. É para legitimar o discurso do presidente. Portanto, todos os números dos óbitos relacionados a coronavírus ficarão para eles, né, em dúvida, para as pessoas que tiveram acesso àquela informação de que era um atestado de óbito falso. Né? Então, por que ficará em dúvida? Porque, mas se o porteiro tinha estourado um pneu e o cara botou coronavírus, por que eu vou acreditar que esse aqui morreu de coronavírus mesmo? Então, eles jogam para ir, nesse caso, né, é o inverso. O presidente emite uma opinião, é uma gripezinha, e depois corre atrás de legitimar. Mas tudo isso é relacionado com a política de morte deles, né? Quer dizer, é a ideia de que, vai morrer muita gente, vamos pelo menos, quem está preocupado, tentar deixar mais confortável do que a ideia que o número de mortes não é esse mesmo. Sim. E existe essa questão do gabinete do ódio, né? Que é construído por funcionários da família Bolsonaro, inclusive pela família Bolsonaro. E existe a CPI das fake news rolando. E eu queria te perguntar se tu acredita que está sendo usado dinheiro público para financiar essas fake news, que eu particularmente acredito que sim. E se tu acha que existe uma forma de acabar com a disseminação das fake news, de acabar com de fazer com que isso pare, né? De que, sei lá, seja através de uma punição, porque o próprio Mandetta, alguns dias atrás, falou, né, para as pessoas não compartilhem 10 fake news por dia, compartilhem 2 e tal, assim, ele meio que falou, ou seja, é claro que eles têm essa política, e se tu acha que existe uma forma de acabar com isso, assim? Então, primeiro, né, a nossa maior campanha no Instituto é justamente a campanha sobre quem financia a baixaria, porque esse dinheiro, tanto o dinheiro da distribuição como o dinheiro dos dados, né, de ter acesso aos dados, é um dinheiro muito grande. Isso não é dinheiro de pessoa física, né? Quer dizer, é claro que tem pessoas físicas, nós temos 200 bilionários, né? Mas eu estou querendo dizer assim, das pessoas físicas normais, comuns, né, da maior parte da população brasileira. Então, quem financia é o grande X da questão, porque certamente são aqueles que estão interessados em manter, não essas mentiras, a gente precisa entender isso, a mentira ela não é um fim em si, a fake news ela não tem um fim em si, né? Ela está aqui para legitimar e para construir uma determinada realidade. Então, quem tem interesse nessa realidade econômica, né, política e social, né, quem ganha com isso? Quem ganhou com a reforma da Previdência? Né? Quem ganhou com as primeiras medidas que foram tomadas para salvar os bancos e para desproteger a maior parte das pessoas, para as pessoas precisarem ir aos bancos? Né? Tem que ver quem ganha com isso para começar a refletir sobre quem financia, de algum sentido, direta ou indiretamente, a essa baixaria. Então, primeiro, essa é uma grande questão. Acho que as autoridades brasileiras, as que restam, precisam se debruçar sobre isso, né? Trilhar o caminho da fake news, né? Saber que não é assim, que uma personalidade não se estrutura nas redes sociais do dia para a noite sem ser ninguém, né? Só lacrando, né? Existe algo por trás e esse algo é dinheiro. 2, o gabinete do ódio, evidente que ele existe, né? Todo mundo sabe, e a denúncia não foi nossa, a denúncia foi deles, né? Da turma deles. Nunca eles disseram que era mentira, né? Alexandre Frota, a Joyce, que era líder do governo, né? Eles que disseram e deram esse nome, né? E ninguém deles desmentiu nunca. E tem uma outra questão, Vitória, que é escandalosa, que as pessoas falam muito pouco, que é a participação dos filhos do presidente, dos filhos do presidente na política do Brasil, como se a gente vivesse no império, né? Quer dizer, que tem alguma relevância de quem tu é filho, né? Quer dizer, eles apitam na política nacional como se eles tivessem sido eleitos junto, como se a gente tivesse escolhido um clã, né? Como se a gente tivesse escolhido uma familícia, como chamam alguns, para
para governar, né? Então, o papel dos filhos dele, que são pessoas relevantes, porque, claro, o embaixador da China olha, pô, é o filho do presidente da República que está falando isso, né? Se o presidente da Sim. República não diz que o filho não me representa, é óbvio que é o que representa a opinião, né? Então, é bom a gente ver quem estrutura, são os filhos que estruturam mesmo essa parte da política do ódio dele, ao que tudo indica sim. E essas acusações, eu repito, foram feitas por pessoas deles, da cozinha deles, né? Que privava na casa deles, né? E não da nossa parte, né? Da parte da oposição. Sim. E sobre as ações do Instituto, porque o Instituto ele vem cumprindo um papel importante, assim. Eu acho que seria legal também a gente explicar para as pessoas quais são as ações que o Instituto, se fosse você, toma para combater tudo isso também. Então, quando nós começamos, em janeiro de 2019, a gente idealizou ser um instituto de combate às redes de ódio e fake news, né? A gente sempre trabalha com as duas coisas porque os crimes de ódio na internet, as fake news na internet são estruturadas a partir das redes de ódio, o machismo, né? A misoginia, o racismo, a LGBTfobia, a xenofobia agora no caso dos chineses. Então, tem um padrão Sim. de construção baseado em cima dos chamados crimes de ódio. Então, o Instituto sempre foi vocacionado para isso, né? Crimes de ódio, que a gente chamava de redes de ódio e fake news. O que a gente fez de lá para cá? Primeiro, a gente produziu um conjunto de conteúdos para tentar fazer com que as pessoas percebam o outro lado, né? Como é ser essa vítima de fake news. Então, nós construímos espécies de mini documentários com a Marielle, com a Maria do Rosário, com as personalidades que foram impactadas por essas redes de ódio, né, e de mentiras nas suas vidas. Depois a gente, então, decidiu, junto com isso, tentar... A gente tem um território, que é o lugar onde fica a nossa sede, que é Porto Alegre, né? Então, junto com isso, tentar formar pessoas para fazer um trabalho educativo mesmo, né? Com professoras, com estudantes, com pais. Então, a gente tem um curso online que, inclusive, ele está aberto agora para que as pessoas entendam. Depois a gente vai divulgar nas redes para vocês verem um curso online e também debates, palestras, espaços de qualificação na sociedade. A gente também passou a produzir outros 2 tipos de conteúdo no segundo semestre, né? O primeiro são conteúdos com temas mais estruturantes, que foram sendo destruídos, né, pelas mentiras, pelas fraudes. Então, vacina, temas que ressurgem agora, né? Vacina, terra plana, urna eletrônica, para usar alguns exemplos, e também com as mentiras, as fake news mais relevantes daquele período, né? Então, algumas relacionadas à política mais local, outra relacionada à Greta, enfim, temas que que tinham muita força nas redes num período determinado da história. Como que a gente financiou isso, né? A gente financiou fundamentalmente, a gente também fez uma parceria que chama Feminismo né? Que é um programa, são 6 episódios relacionados ao feminismo, porque tem a relação com isso, de como a gente conscientiza, né, sobre aquilo que gera o ódio. E a principal coisa das fake news sempre é sobre sexualidade e gênero, né, no Brasil e no mundo. A gente financiou basicamente com 2 fontes de renda, né? Nós temos alguns parceiros que nos ajudam em algum projeto, um projeto concreto, delimitado, mas o grosso dos nossos recursos vem da venda de produtos. Então, eu escrevi 2 livros durante o ano passado, e esses livros, a venda desses livros, quando ela é feita pelo Instituto, o recurso, então, é todo doado para as nossas ações. Nós também vendemos, enfim, as coisas que a gente vende, os recursos das vendas do Instituto é que financiaram a nossa ação durante o ano inteiro. E foi bem legal, né? A gente acabou até criando uma editora para conseguir fazer isso. A gente é louco lá, tá? Qualquer editora a gente abriu. A gente lançou uma versão popular do Revolução Laura, do meu primeiro livro, justamente para que mais pessoas pudessem ter acesso. E aí sim, a editora abriu mão dos direitos para que todo o recurso também vá para o combate às fake news. Sim, e tu foi uma das pessoas mais atingidas, né? E foi muito no que tu disse, de um caráter machista. Eram fake news muito agressivas, principalmente durante a eleição, assim. E eu queria te perguntar, porque é uma pergunta que várias pessoas fazem, como isso te atinge, sabe? Porque às vezes a gente vê isso, as pessoas compartilhando, e quando não é a gente que sofre, acaba que aquilo passa batido, né?
E justamente o nome do instituto faz a gente acabar refletindo, né? Porque eu acho que, inclusive, a ideia do nome do instituto é esse, para tu refletir se essas fake news fossem contigo, né? Como É, seria? exatamente. E aí a ideia é mais perguntar assim, como tu se sentia, assim, era algo que te atrapalhava, era algo que tu conseguia meio que, sei lá, ignorar e tocar as coisas? Eu sofro isso há muito tempo, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui agredida na rua, eu estava com meu marido tomando um café, foi em 2014, no início de 2014, 6 anos então. E tem um cara que ele faz um jornal todo falso, ele diz que é de comédia, mas é exatamente igual a um jornal que circula na internet e as pessoas acreditam que aquilo é um conteúdo verdadeiro. E ele tinha criado um conteúdo falso comigo com algo relacionado aos judeus, algo que eu nunca defendi. Nem me lembro o que era, mas era como se não devesse existir Israel, só a Palestina, né? Ele pegou a opinião real minha, da defesa dos dois estados, né? Dois povos, dois estados, e transformou na defesa do fim de Israel, que era um absurdo, né? E eu estava tomando um café com o Duca, estava fazendo uma reunião de trabalho e veio um cara, botou o kippah, começou a gritar. Bom, então de 2014 para cá, aquilo se tornou algo muito permanente. Em 2015, durante a gravidez da Laura, eu fui vítima de várias fraudes, né, que eles produziram, inclusive com encenações reais para produzir conteúdo para as redes. Enfim, o nascimento da Laura, tudo passou um pouco por isso, né? A primeira vez que a Laura foi agredida, ela tinha 45 dias. Então, na verdade, quando eu cheguei... Por que eu estou contando isso? Porque quando eu cheguei em 2018, alguns de nós, principalmente 3 pessoas, nós já estávamos preparadas para aquilo, né? Eu, a Rosário e o Jean. Nós fomos o laboratório desses grupos, né? Do ódio, de como eles distribuíram, porque eu e a Rosário somos mulheres, né? Eu, uma mulher mais jovem, né? E o Jean era o único parlamentar LGBT assumido do Congresso Nacional, né? O primeiro da história. Sim. Então, assim, a gente chegou preparado. O que é estar preparado? Estar preparado não é ter diminuído o impacto, é ter mudado a vida inteira. É isso que as pessoas não entendem, né? É ficar durante anos sem ir no supermercado, porque a gente não sabe quem é a pessoa que vai nos agredir por acreditar em alguma dessas mentiras, dessas fraudes inventadas a nosso respeito. É a pessoa estar saindo e tentar ir jantar com a família e alguém ter um surto psicótico, começar a gritar mentiras a teu respeito, né? Então, quando a gente chegou em 2018, a gente acho que já estava preparado para isso, né? É claro que a conjuntura foi mudando para pior, os grupos de ódio tiveram uma candidatura que acabou se consagrando vitoriosa e por isso não só as mentiras se tornaram piores, mas elas se tornaram mais perigosas, porque eles defendem um conjunto de políticas que estabelecem a violência física, né? Então, eu, por exemplo, numa das vezes que fui a uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, a polícia teve que tirar e tinha 5 caras armados me esperando, né? Então, isso não é... Então, quando eu falo estar preparado, eu acho que a gente nunca fica forte, né? A gente aprende a lidar no cotidiano porque é um volume muito grande, né? Então, é diferente receber várias ameaças de morte do que receber a primeira ou uma, né? Nos torna mais calejados, digamos assim. O que eu acho que é importante que as pessoas percebam? É importante que as pessoas percebam que elas estão fazendo escolhas a partir dessas mentiras, né? Eu lembro, eu tive uma conversa com o governador, com o Eduardo Leite, no segundo turno. A gente é da mesma cidade, eu não sou nascida em Pelotas, mas a minha família é daquela região, meu pai vive em Pelotas e ele também, né? E ele falou uma coisa sobre que a mãe dele tinha perguntado por que se eu era ateia, eu tinha ido comungar. Eu falei, Eduardo, tu estudou no São José, eu estudei no Joana d'Arc. Como é que alguém que sabe quem é, até essa pessoa acredita na mentira, sabe? Então, porra, sabe? Não é assim, não é uma pessoa que não sabe o que é isso, sabe? São as escolas religiosas do interior do estado. Então, as pessoas, elas assimilam aquilo, elas nem se perguntam. Então, para a mãe dele não fazia nem diferença se eu era ou se eu não era. Ela só não tinha entendido porque que eu tinha desrespeitado. Ela não sabia que eu era vítima do desrespeito, da mentira, né? De algo que foi estruturado pelo presidente da República, foi colocado no canal, no Minuto da Universal, como uma fraude. A justiça mandava tirar e eles colocavam de novo, porque era uma montagem fraudulenta. Então, as pessoas elas começam a acreditar nessa mentira e até as pessoas que gostam de ti tomam como verdade. E é por isso que é importante que a gente perceba o papel que isso ocupa na sociedade, né? O papel que isso tem ocupado para construir a realidade que a gente vive. Sim.
E eu acho que também o que rola muito é fake news sobre comunismo, né? Que é usado assim no mundo todo e desde sempre. Só que, ao mesmo tempo, o nazismo, o fascismo, eles ascenderam em cima dessas fakes, que é a mesma que o governo Bolsonaro utiliza. Que dizendo que todo mundo é comunista, que comunismo é uma coisa muito ruim, sem nem saber o que é o comunismo, né? Como tu acha que a criação desse monstro do comunismo assim ajudou a eleger o Bolsonaro também? Eles têm que criar esse monstro, né? Porque quando o pessoal olhar no espelho e ver que o monstro é o que sustenta esse estado de coisas, né? Eles precisam criar um inimigo, porque, quer dizer, eu agora durante a crise sempre falo com o Duca isso, né? Até porque a gente está trancado em casa, só tenho ele para falar de Sim, adulto, né? O Guilherme é adolescente está em quarentena eterna, né, Vitória? Vocês estão sim. preparados É para a bem assim. quarentena, né? Vocês gostam de dormir, né? Vocês gostam de ficar trancado no quarto mesmo, né? Então tá tudo Aproveita certo. a quarentena para fazer o que não pode quando tem aula, né? É É isso mesmo. dormir, ficar no computador. Eu brinco quando alguém vem me entregar, agora a Fábio veio me entregar uma caixa de livro para eu autografar, que as vendas do Instituto agora estão para doação das cestas básicas. Aí eu vejo uma mulher adulta e eu falo, nossa, que saudade de ver uma pessoa que não tem Graças. uma mulher que não tem 4 anos. Mas enfim, essa criação desse monstro, né? Eu sempre converso com o Duca. Como pode, né? Um país que jogou 2 bombas atômicas que basicamente destruiu o Japão, que deixou marcas permanentes lá. Como pode um país em que as pessoas morrem porque não tem exame, dinheiro para pagar o exame para fazer o teste do coronavírus, que faz marca na rua para os seus moradores, na cidade com a maior rede hoteleira do mundo, que é Las Vegas, e não se os hotéis fechados, não se digna a fazer uma intervenção num hotel para que aquelas pessoas estejam dentro do hotel, mesmo quando isso coloca em risco a vida dos outros. Quer dizer, é um egoísmo tão exacerbado que coloca a própria vida em risco para não alterar a estrutura. Né? Eu vi alguém escrever sobre isso esses dias, que a elite brasileira é tão apegada a essas relações que são oriundas do período da escravidão no país, que ela não consegue dispensar a trabalhadora doméstica, né, a empregada doméstica, nem quando aquilo pode colocar em risco a vida dela mesma, de tão apegada que é isso. Então, eu acho que a criação desse monstro, do monstro do comunismo, é a coisa da defesa, né? É a única forma do capitalismo, do sistema se defender globalmente. Os memes na internet, às vezes eles são medíocres, mas às vezes eles estão profundamente explicativos, né? Eu vi alguém falar assim, imagina, vocês estão brabos que as pessoas estão estocando papel higiênico, imagina quando vocês descobrirem que elas são donas de todo o dinheiro do mundo, né? Que 6 pessoas são donas de toda a televisão do Brasil, quer dizer, é simbólico, as pessoas se enfurecem, nossa, olha ali, que horror, o fulano está estocando comida. Bom, a concentração de renda nessa proporção do que é o símbolo, né, do estocar o papel higiênico e viver uma eternidade, né, séculos, com poucas pessoas sendo donas de tudo, já é o que acontece no mundo. Então, acho que eles precisam mesmo dizer que não tem alternativas agora, né? Enquanto vê o que é o exemplo de Cuba, né? Cuba, que é um país muito pobre, que tem um bloqueio severo econômico, né? Mas que tem um povo absolutamente digno, que nesse momento de crise, ao invés de chantagear os países, como faz os Estados Unidos, enquanto aprende, inclusive material que viria para o Brasil, né? O que Cuba faz? Manda médicos, né? Manda os seus profissionais para ajudar o mundo. Então, acho que é a única forma deles sobreviverem, né? É detratando qualquer alternativa que seja mais avançada, mais humanitária, mais solidária, que é que eles construíram. Sim. E sobre esses negócios, o Bolsonaro é um cara que nega muito a ciência, né? Fica claro que a questão da Terra plana, a questão agora do coronavírus, de ficar falando sobre a cloroquina no tratamento do Covid-19, sendo que é um medicamento que não tem comprovação nenhuma. E aí, além disso, ele fez aquela saída lá por Brasília, né? Enquanto Mandetta falava para as pessoas fazerem isolamento social, ele sai lá nas feiras para conversar com o pessoal que trabalha e tal. E aí eu queria ver qual a tua opinião, se tu acha que o Bolsonaro ele nega a ciência por achar que a ciência é algo que não serve, ou se tu acha que isso é algo proposital, que faz parte da política que ele defenda. Porque às vezes isso fica meio em dúvida para mim, assim. Será que ele não acredita de verdade na ciência e é por isso que ele fala?
Ou será que é porque faz parte da política que ele defenda falar mal sei lá, sabe, falar mal da ciência? Eu acho que é um pouco de cada coisa, tá, Vitória? Então, primeiro, por exemplo, esse tema da cloroquina. Parece, hoje eu não abri a matéria, né? Eu vi a manchete da matéria, mas eu tô desde cedo trabalhando, eu não consegui terminar de ler os jornais. Mas parece que quem produz a substância no Brasil é alguém relacionado à turma dele. Ou seja, existe interesse econômico por trás dessa informação. Quando ele detrata a urna eletrônica, né? Por exemplo, é algo para legitimar a instabilidade política. E eles são da turma eu digo a urna eletrônica, aí não como fake news só, mas como algo produzido pelo avanço tecnológico, né? Nesse sentido, ciência. É algo para legitimar essa instabilidade política que eles constroem. Existe também um ataque que ele faz, que é o ataque relacionado aos investimentos em ciência. Então, também desimportar, tornar desimportante a ciência, né? Tornar menos relevante a ciência. Eu vi que tu comeu todo, filha, só tô te olhando aqui de cantinho de olho, ela tá comendo ali, ó, eu falando e ela tac, já comeu nem sei quanto, desde as 7 da manhã. Tu comeu já uma banana inteira, uma laranja inteira e um pote de salame e de queijo, tá? Eu tô de olho em ti e um copo de suco de laranja. Então, eu tô te olhando. Tu acha que eu não tô te olhando? Eu tô sempre te olhando. Então, assim, não sei a quem puxou tão comelona, ninguém come muito. Eu nem gosto desse negócio. Mas então, que é o quê? Que é legitimar esse discurso do não investimento. Então, tornar não importante, não relevante a ciência, também legitima um discurso de não investimento público em ciência. Né? E, por fim, existem as posições dele, desse campo político dele, que para mim são uma mistura entre duas coisas. A primeira é a crença real e a segunda é dialogar com as pessoas que acreditam. Então, por exemplo, eu não acho que o Olavo Carvalho, sei lá como é que é o nome daquele vigarista, eu não acho que ele acredita que a Terra é plana. Eu acho que ele coloca isso como um elemento do discurso dele para estabelecer uma conexão com quem também tem dúvidas. E aí entra um pouco do que eu acho que nós temos que fazer, Vitória, né? Para a gente falar um pouco da gente, porque daqui a pouco o Instagram vai cortar a nossa live, que ele corta. Eu acho que a gente precisa saber que uma parte das pessoas não acredita em algumas questões que são oriundas do avanço científico por falta de conhecimento, por ignorância. E se a gente não se dispõe a dialogar com essas pessoas, a gente simplesmente faz com que elas se sintam acolhidas por quem faz o uso político oportunista daquelas ignorâncias. Ignorância no sentido de não saber mesmo. Então, vamos usar o exemplo da vacina. Né? A vacina ela é um pacto de saúde pública coletivo. Né? Nós todos nos vacinamos porque mesmo aqueles que teriam dinheiro para se tratar sabem que há necessidade da coletividade se proteger. Né? É um pacto coletivo. Então, eu protejo a Laura para que a Laura esteja protegida, mas também porque a Laura teria condições de se tratar e milhares de crianças não teriam, ok? Mas quando a pessoa é mãe e tem um bebê no colo e começa a receber um monte de informação sobre a vacina gerar determinadas doenças, né, ou não doenças, mas poder possibilitar que as crianças tenham a condição de autistas, né, como é um dos boatos que mais corre na internet, a pessoa não tem todos os elementos para saber que aquilo é mentira. Né? É legítimo que a pessoa não tenha. Né? O Ministério da Saúde, antes do surto de não vacinação, chegou a receber 100 mil ligações perguntando. Nós não fizemos nunca uma campanha de esclarecimento da população sobre isso. Por quê? Porque na nossa cabeça era óbvio que as pessoas tinham que saber. Era óbvio que todo mundo entendia. Era óbvio que aquilo já estava dado. Não, as pessoas têm dúvidas legítimas. Né? Por que eu vacinava a Laura mesmo com dúvida? Eu não sou dessa área. Né? Não sou dessa área. Agora ficou claro que havia interesse econômico, que tinha um cara que era um pesquisador, que era dono da produção. Ok, mas a pessoa não sabe disso. Então a gente precisa, na minha interpretação, ter mais vontade de dialogar com as pessoas que não sabem, saber separar o joio do trigo, saber separar o Steve Bannon, o Olavo Carvalho, essa galera vigarista que utiliza isso para fazer política, das pessoas comuns que não sabem. No Brasil, 7% da população acredita ou tem dúvida sobre a Terra ser esférica, né? Acredita que a Terra pode ser plana, né? Por que isso? Né? Por que tu acha que todas essas pessoas são Steve Bannon, todas essas pessoas são vigaristas? Não, essas pessoas simplesmente não têm uma crença inabalável na ciência,
né? Essas pessoas, assim como eu e como tu, nunca viram a Terra, né? É o que eu brinco com o Duca. Até eu já saltei até de paraquedas, porque meu marido é paraquedista. Nem saltando de 14 mil pés eu vi a Terra redonda. Então, a gente acredita porque a gente tem uma fé na ciência, né? Então, por que as pessoas não podem ter dúvida? Né? Aquele filme no Netflix, não é que a dúvida tenha que ser respeitada, é que a dúvida precisa ser enfrentada com vontade de dialogar com as pessoas e não com piadas infames. Então, oi, tu é um idiota porque tu não sabe. 7% não sabe. Né? A gente não tem disposição de produzir uma ciência mais popular. Quando a gente fala que a universidade precisa ser democratizada, a gente está falando só sobre o acesso? Não, a gente está falando sobre o acesso porque a saída, né, o que a universidade produz também tem que ser mais popular. Né? Então, a ciência nunca teve compromisso em ser popular, porque ela sempre foi produzida pela elite, né? A linguagem é uma das formas de manutenção, de perpetuação do poder. Não por nada os advogados e os políticos falam tão difícil, né? Para que as pessoas não compreendam o que eles falam. Então, tu não acessa as leis e as regras daquele campo quando aquilo se torna difícil, né? Então, a gente precisa ter o compromisso, eu acredito, com popularizar o conhecimento. A internet tem um papel incrível nisso, né? Então, tu vê economistas, tu vê sociólogos, tu vê filósofos produzindo conteúdo, o Átila, aquele biólogo que chegou aí até o Roda Viva, produzindo conteúdo interpretável pela maioria da população. Porque senão as pessoas têm, não que elas estejam certas, é evidente que elas não estão certas quando elas não vacinam, é evidente que elas não estão certas quando elas acham que a Terra não é redonda, mas a gente não está num debate sobre quem está certo e quem está errado, sobre quem tem razão. A gente precisa, nós que somos de esquerda, que somos progressistas, e nós duas que somos marxistas, a gente acredita que as pessoas precisam avançar na sua consciência sobre a realidade. Se a gente simplesmente marca xizinho como se fosse uma prova objetiva à humanidade, esse está certo, esse está errado, esse acertou no verão passado, esse errou no verão passado, a gente está fazendo o que para transformar a realidade? A gente está só observando. Nós vamos aqui observar na condição de juiz, quem já sabe tudo, quem não sabe nada. Eu não estou no mundo para observar a realidade, eu estou no mundo para tentar transformar a realidade. Quem quer transformar precisa se engajar também nas novas formas, nas novas disputas de consciência. E para mim, essa disputa sobre a ciência também precisa ser feita num novo patamar, que não é a hostilização de quem ainda ignora aquilo que para a gente já é óbvio, né? Sim. Manu, vou te fazer a última pergunta, então, porque o nosso tempo tá acabando. Esses dias o Mas. Instagram desligou na cara de uma convidada minha, fiquei morrendo de vergonha. Não, porque daí ele corta, não quer nem saber, Não, né? antes Então, ele tinha um antes de cronômetro, terminar, ele apagou, ele tirou o cronômetro, tá? Nem cronômetro ele tem mais. acabou. Acabou. Sim. Mas eu queria te perguntar sobre essa questão do Bolsonaro usar as fake news para tentar orquestrar um novo golpe no nosso país. Eu acho que isso está ficando muito claro com o caos que ele está tentando criar, com aquele vídeo da falsa professora que a gente já falou. Tu acha que as fake news elas vão conseguir interferir sobre isso? Tu acha que o Bolsonaro de fato está tentando orquestrar um golpe do nosso país e que ele está usando das redes para isso? Eu queria meio que ouvir tua opinião assim, sobre isso. Ele usa as redes para legitimar todos os discursos que ele faz, né? Então, a ação deles é uma ação de estruturação do discurso a partir da mentira e da fraude. E essa mentira e fraude, ela é construída na fala dele e é legitimada nas redes sociais, sobre qualquer assunto, né? É assim que ele faz. Eu acho que o quadro político é muito instável, Vitória, porque o governo tem uma instabilidade muito grande, né? A elite, ela sempre vai se associando ali dentro do governo à liderança. Então, num certo momento era o Sérgio Moro, agora é o ministro Mandetta, mas a instabilidade do governo é muito elevada. Eu não sei, eu tenho, como todas as pessoas, vários cenários, né, na minha cabeça dos desdobramentos dessa instabilidade. Eu prefiro não especular sobre eles, né, porque cada dia, para mim, é um dia em que o cenário pode mudar drasticamente. Então, por exemplo, no 31 de março, quando ele decidiu falar, eu fiquei muito temerosa, né? Porque eu sabia que ele ia ser hostil com mortos. Eu não sabia se ia ser com os mortos da pandemia ou com os nossos mortos e desaparecidos da ditadura militar. E o que aquilo poderia resultar, né? Então, a gente vive nesse governo de permanente tensão e instabilidade política com forte viés antidemocrático, né?
Agora, eu também me pergunto, assim, será que a gente não tem um tipo ideal, quase um parâmetro weberiano do que é golpe, né? Que a gente não espera que ele faça algo como aconteceu, exatamente como aconteceu em 1964? Eu acho que uma parte nossa espera, sabe? No sentido de que só vai ter menos democracia se for igual a 1964. Não, gente, né? Nos dias de hoje, fechar a lei de transparência, nos dias de hoje... Vê bem, ele estimula as pessoas para ir para a rua e o Moro faz uma manifestação dizendo que as forças policiais podem ser usadas. Né? Usadas contra quem que elas vão ser? Contra o presidente da República não foi quando ele foi para a rua. Então, assim, acho que a gente precisa ficar atento a esses tons de cinza que existem entre a vida democrática plena e a nossa visão sobre como pode ser ou como poderia avançar o governo Bolsonaro desde o ponto de vista da ausência de democracia ou do fechamento de regime. Sim. Eu queria te agradecer, então, por ter feito essa live aqui comigo. Acho que é muito importante, principalmente para a gente dialogar com os estudantes secundaristas, que às vezes essas coisas não ficam muito claras para a gente. As fake news às vezes viram várias dúvidas na nossa cabeça. E eu queria aproveitar também para relembrar todo mundo que a gente está com a campanha de doação de alimentos, né, aqui em Porto Alegre. Então, para as pessoas de Porto Alegre, e que não são de Porto Alegre, mas que queiram ajudar, o Instituto e a Almespa agora está também fazendo essa campanha para que a gente consiga garantir o isolamento social, né, para que ninguém morra de fome, como o Bolsonaro quer, já que não pagou até agora a renda básica. Então, lembrar todo mundo que a Almespa, o Instituto, com várias outras entidades, né, está construindo a campanha para a gente fazer com que ajude cada vez mais as famílias. Mas eu acho que é isso, Manu. Não sei se você queria falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer a vocês, né? Na verdade, a Almespa se somou nessa campanha do Instituto, a gente já doou 14 toneladas de alimentos. Foi uma escolha nossa lá atrás, faz 3 semanas já que a gente está fazendo essa campanha. Nessas 3 semanas a gente teve doações de pessoas do mundo inteiro, de brasileiros que vivem fora do Brasil, de pessoas de várias cidades, doações que vão de R$5 a R$5.000, né? As pessoas estão buscando fazer a sua parte. E nós transformamos isso, assim como transformamos a venda dos livros e dos produtos do Instituto, na compra de cestas básicas. A gente atendeu mais de 1.000 famílias. Sempre é pouco, né? A gente sempre está enxugando o gelo, né? Assim, o gelo continua ali derretendo na nossa frente, mas acho que é uma das provas de que é preciso que todos nós nos engajemos para garantir que as pessoas tenham dignidade durante esse período difícil que o nosso país vai atravessar. Eu quero agradecer a Vitória, a vocês que nos assistiram e convidar hoje às 6 da tarde, eu vou fazer uma live com o Silvio Almeida, professor fantástico, autor de um livro daquela coleção Feminismos Plurais. O Silvio é autor do Que é Racismo Estrutural. Então é um intelectual dos mais relevantes do Brasil de hoje e eu vou poder conversar com ele. Então está todo mundo convidado para esse fim de tarde com o Silvio Almeida aqui nas minhas redes. Boa semana, galera, porque tá todo mundo perdido, mas hoje é segunda. Obrigada, Manu. Vou encerrar aqui. Beijo. Beijo.